Não trava o tempo. Aqui não, aqui, apesar de, claro, né, ter que ter tempo, né, senão não tem física, a equação não aparece o tempo nela, né? Então, olha, a equação de Torricelli é assim, ó, v ao quadrado, ou seja, velocidade final ao quadrado, igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Então, perceba que tu tem coisas aqui, né, que tem a ver com movimento, velocidade, aceleração, deslocamento, mas tu não tem o tempo. Então, se no enunciado não falar sobre o tempo, tu usa Torricelli. Né? Se for um movimento acelerado, não falar sobre o tempo, usa Torricelli. Por exemplo, aqui. Um carro a 90 km por hora é freado, ou seja, tinha velocidade inicial, tem uma aceleração negativa aqui. Com uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Em módulo, né, porque ela é negativa, até parar. Determine a variação do espaço. Né? Note que em nenhum momento ele falou sobre tempo. Então, daria para fazer com aquelas outras duas? Daria, mas não vale a pena, né? Vale mais a pena jogar direto aqui. Se a questão é frear até parar, a velocidade final é 0, certo? Uhum. A inicial era um valor lá em quilômetros por hora, que ele converteu, deu isso, em metros por segundo. Menos porque se é mais aqui, professor, porque a aceleração é negativa. Então ele já colocou o sinal de menos aqui para frente. Já que é 2 vezes a aceleração, então o sinal de menos da aceleração veio aqui para frente. Vezes o ΔS. Que é o deslocamento. Então ele isola o deslocamento e deu essa resposta aqui. Beleza? Uhum. Então, beleza. Então, beleza. Ó, anotou a Torricelli? Anotei. Então tá bom. Então vamos ver se tu sabe fazer essa aqui rapidinho pra gente pôr um movimento oblíquo já de cara já. Essa 81 aqui tá tranquila, pode fazer. Qualquer dúvida fala, mas acho que sai, né? Quarenta metros? 40 metros, vamos ver. Ele tinha inicialmente 20, então 400 do outro lado. E ele partiu do repouso, então 400 igual. 2 vezes 5, que é 10, né? Vezes ΔT. Dividido 400 dividido por 10, 40. Vezes Isso aí. delta T? Desculpa, ΔS, falei besteira. Ah, tá. Falei besteira. Show, é isso aí, velho. Agora vamos pro movimento oblíquo. Deixa eu ver no enunciado onde é. Bem, vamos passar aqui as coisas que tem que passar. Ele vai falar de queda livre na vertical. Eu não vou falar muito sobre, tá? Mas basicamente, queda livre é as mesmas coisas, mas no eixo Y. E o que vai acontecer é que a aceleração é sempre a aceleração da gravidade. O único cuidado que tu vai ter que ter é se tu vai colocar na conta lá a aceleração da gravidade positiva ou negativa. Né? Porque às vezes tu considera para baixo como positivo, daí a aceleração é positiva, às vezes para baixo como negativo, a aceleração é negativa. Tu disse que tá bem em matemática, né? Uhum. Então, essa parte aqui. Saúde. Obrigado. Essa parte aqui é de. Pô, cara, é isso, eu não posso dar aula cedo. Eu nunca espirrava aqui na casa da minha sogra porque eu nunca dava aula cedo. Agora que eu tô dando aula cedo pra ti, eu comecei a ficar com rinite, que bizarro, cara. Sério? Beleza. Coeficiente angular, blá blá blá, coisas de reta, né? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte: por que ele fala sobre tudo isso? Porque quando ele vai falar aqui do movimento uniforme, por exemplo, tu tem um gráfico, né? O sorvete ele faz uma reta, né? Porque ele tem aquele estilo de equação da reta, né? Que a gente aprende lá na matemática. Y igual a x mais b, equação de uma reta, certo? Lá na matemática a gente aprende isso, certo?
Que a equação de uma reta é y igual a x mais b. Lembra disso? Uhum. Tá. Então tá aí, uma reta. E uma reta constante, por quê? Porque a velocidade é constante aqui. Então esse aqui é um gráfico de velocidade, esse aqui é um gráfico de posição. Então, o movimento uniforme é uma reta. E no movimento uniformemente variado, o sorvetão, ele é uma parábola, né? Como é que a gente sabe? Por causa do t quadrado. Então tem todas aquelas paradas de quadrado, de parábola. Se a aceleração é positiva, gráfico virado para cima. Se é negativa, para baixo. E tem aquelas coisas legais também sobre calcular a área, né? Calcular a área, como é que é? Pega a área embaixo da figura, né? Se for um triângulo, você sabe a área de um triângulo. Se for um trapézio, pode quebrar em dois triângulos, ou quadrado em triângulo, ou faz a área do trapézio mesmo. A questão é, a área abaixo de um gráfico de velocidade por tempo te dá o deslocamento. Então é bom saber isso. Esse negócio de área embaixo da curva na física é bem importante, tá? Vai aparecer de novo quando tu for estudar trabalho, essas coisas. Então, beleza. Passar tudo isto. Aqui ele vai falar de vetores, tá bom? Vetor também é uma coisa da matemática. Mas na física, tu precisa de saber vetor, porque às vezes ele vai te pedir qualquer, né? Tudo que a gente estava calculando agora é a velocidade escalar média, né? Deslocamento escalar. Às vezes ele vai pedir o deslocamento vetorial. Né? O deslocamento vetorial é o deslocamento meio que o real, assim, né? Porque, tipo, ele não se importa com o caminho na prática, ele se importa só com a posição final e inicial. E daí tem toda uma regra de vetores que eu vou falar para você, a gente não usa tanto, tá? O que a gente usa é decomposição e Pitágoras. Basicamente é isso. Se tu sabe fazer decomposição de vetores e tu sabe fazer Pitágoras, já tá ótimo já. Teorema de Pitágoras lá, né? Nada Uhum. demais. Então, quando a gente tem vetores na física, é isso, cara. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse desenho, ele tá mostrando que a gente pode escrever um vetor como a soma de vetores, né? Pelo menos ele pode. Ele tá falando da sombra aqui primeiro. Depois a gente vai falar sobre a soma de vetores. Ó. Vx é uma espécie de sombra do vetor V, tá vendo? Que é um pouco maior. É a sombra aqui na horizontal. Tipo a sombra aqui, né? E como é que a gente pega essa sombra? Ele está ensinando a pegar. Tem todo um motivo, né, maior aí na matemática, mas se tu lembrar lá do cateto adjacente, né, da equação do cosseno, lembra que cosseno é cateto adjacente dividido por hipotenusa? Lembra Uhum. disso? Esse Vx é uma espécie de cateto adjacente, se tivesse um triângulo aqui. Então, por isso que o Vx é dado como V vezes cosseno. Por quê? Porque se tu isolar o cosseno, vai ficar Vx, que é o cateto adjacente, dividido por V, que é a hipotenusa. Não faz sentido? Uhum. Faz sentido, né? Então, tá aí. Aqui, mesma coisa, só que negativo porque tá pra esquerda. E daí, meu velho, entra essa única coisa que tem que decorar. Então, até vou fazer o seguinte: vou copiar isso aqui e vou mandar pra você no WhatsApp. Porque é só isso que você precisa saber. Ah, beleza? Então, cateto oposto é cosseno e cateto adjacente com Saúde. cosseno. Certo? Uhum. Isso aqui é um triângulo, né, cara? Daí tu pode pensar, tá, mas não tá fechado ali do outro lado. É, só que se tu pegasse o VY e colocasse aqui do outro lado, tu teria um triângulo perfeito, né? Com Vzão sendo hipotenusa, VY cateto oposto, esse ângulo θ e Vx adjacente. Tu manja bem essas paradas de seno, cosseno e tangente, é uma coisa que os alunos têm alguma dificuldade às vezes. Tranquilo, isso aí é tranquilo. Ô, louco, o bicho pôs a mesa. Caraca, vamos ver se tá tranquilo mesmo então. Bem, vamos pegar um exercíciozinho aqui. Será que esse da lancha aqui do velho você consegue fazer? Porque isso aí é só pra testar, né? Rapidão aqui. Já pode começar a fazer uns movimentos oblíquos na parada. Já.
Ué, é só fazer o seno vezes o V? É só isso? Só isso. Oxe. Se tu quer a parte vertical, é seno. Se tu quer a horizontal, é cosseno. Né? Então, norte e sul, né? É seno. Porque é pra cima, né? Quatro. Isso aí tem bastante na física. Então deu 43,3 e 25. O que deu 43,3? O. Calma. O o eixo Y deu 43,3 e o eixo X deu 25. Tá bom. Faz sentido, né? Que pra cima seja maior. Se tu tem dificuldade. Bem, tu não tem dificuldade, mas sempre é bom fazer um desenho, tá? Uhum. Pra não se perder. Então, beleza. Agora vamos ver a cinemática vetorial aqui. Bem, cinemática vetorial tem um monte de papo, né? Mas a questão é aquilo que eu te falei, né? A gente tá preocupado com o vetor, não com o caminho que tu foi, por exemplo. Tu vai pra tua avó, lá dá 7 km no mapa, né? Mas linha reta dá 5. Na cinemática vetorial entra os 5, entendeu? Porque seria a reta mesmo, né? O vetor aqui, entre os dois pontos. É simplesmente isso, tá? Então vai acontecer umas coisas meio bizarras, assim. Mas vou passar a teoria rápida aqui, depois tu lê. Só pra tu ter o que é importante em mente. Principalmente na aceleração acontece isso. Nós temos aqui, por exemplo, para começar, a velocidade e aceleração aqui, né? Ó, a velocidade dos objetos é sempre tangente à trajetória, tá? Independente se a trajetória for um círculo. Por isso mesmo que quando não tem atrito na pista, ou seja, por exemplo, quando o carro está passando numa curva e tem areia na curva ou tem água na curva, às vezes ele se perde na curva, né? E sai pela tangente, acaba batendo, etc. Certo? Por quê? Porque acaba que ele continua se movendo no sentido da velocidade. Ele não consegue ter a aceleração que vai fazer ele conseguir fazer a curva, que é essa aceleração centrípeta aqui, tá vendo? Veja que é esse vetor que joga ele para o centro da trajetória, fazendo a velocidade mudar, ok? Esse ponto é bem importante, cara, porque quando tu for estudar aceleração centrípeta, tu vai ver, de modo geral, nesses movimentos circulares, que a velocidade é constante. Aí tu vai pensar assim, a velocidade constante não tem aceleração, né? A gente não falou isso ontem a aula Uhum. inteira? Que quando a velocidade é constante não há aceleração, lembra disso? Nós Uhum. falamos isso. Então, tu vai olhar isso, pô, mas a velocidade é constante, tem aceleração centrípeta? Como assim? Daí vem a conclusão maravilhosa. A velocidade é um vetor. Ela tem módulo, direção e sentido. Isso que a caracteriza. Portanto, essa aceleração centrípeta, ela não altera o módulo. O módulo continua o mesmo, o valorzinho. Mas a direção e o sentido muda. Essa aceleração centrípeta serve única e exclusivamente para mudar a direção. Só isso.
tá ligado? Ele tava aqui indo pra frente, agora, quando ele estiver aqui nesse ponto onde tá o mouse, a velocidade mudou, ela vai mais para direita, aqui mais para direita também, assim vai. E tudo isso por causa da aceleração centrípeta, que muda só a direção. Beleza? Então é isso, cara. Existe uma aceleração tangente, às vezes, né? Às vezes não tem. Normalmente não tem. E a aceleração centrípeta, a soma dos vetores é isso aqui, né? De modo geral, é só a centrípeta. A menos que tu esteja fazendo uma curva acelerando. Daí, boa sorte aí pra não dar merda. Beleza? Daí é isso. Então, assim, tá girando, a aceleração centrípeta sempre aponta pro centro da trajetória. Até por isso que quando tu faz uma curva de carro, né, pela inércia, né, tu tende a se mexer, né? O carro tá fazendo a curva, tu se mexe, assim, porque tu tende a continuar no movimento do carro, né? Que era aquele movimento mais linear. Muito bem. Blá, 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 blá. Que mais nós temos aqui, ó, composição de vetores, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Essas velocidades aqui, ó. E aqui tem um princípio muito massa, cara, esse princípio de Galileu, né? Grava isso, que pelo amor de Deus, todo aluno erra. Eu erro isso de ano em ano também, até eu lembrar de novo dele. Que é o seguinte, cara. Imagina esse rio aqui, tá vendo? Esse rio empurra o barco para a direita. Tá vendo aqui, ó? Setinhas, para ali, carro indo assim. Carro, meu, tô usando drogas. Eu sonhei que eu tava fumando maconha. Hoje eu acho que eu afetei meu cérebro, cara. Juro pra você. Eu não faço isso há trocentos trilhões de anos. Agora, se liga, cara. O barco está indo com o rio e com os remos, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta muito legal. Se o rio não tivesse essa correnteza, se fosse um laguinho paradinho, e os caras aqui tivessem, né, coisando os remos, né, na mesma velocidade, né? Note que ele tem uma velocidade aqui para cima, né? E a velocidade é a mesma. Sei lá, se estava 10 metros por segundo para cima, com a correnteza vai continuar 10 metros por segundo para cima sem a correnteza. O tempo que o barco demora para chegar aqui é igual, é maior, é menor, sem a correnteza? A pergunta que eu te faço. Considerando que a velocidade para cima é a mesma, tá bom? A única diferença de uma situação para outra é ter ou não a correnteza, tá? Dá a mesma. Dá a mesma? É isso aí, dá a mesma. Porque na prática, né, é independente. Né? Movimentos em dimensões perpendiculares, né, como vertical e horizontal, são independentes. Então uma não afeta a outra, tá bom? Isso é mega importante, mega importante. Tu vai usar muito isso no movimento oblíquo. Então tá, ó. Depois eu recomendo tu dê uma olhadinha nisso aí. Isso aqui é bem legal também, cara. Ó, da roda caiu esses dias para mim, eu fiquei viajando. Né? O nosso querido roda aqui, ela roda para frente, né? Claro. E o problema é que cada ponto dela ela tem um vetorzinho que é tangente, né? Então, por exemplo, aqui em cima, como a roda está indo no sentido horário, ele vai assim. Aqui embaixo ele vai para baixo, aqui ele vai para esquerda, aqui ele vai para direita. É uma roda, né? Tá rodando. Isso aqui indica que roda no sentido horário. Só que todos os pontos também estão indo para frente, porque o carro vai para frente, né? Então, na prática, olha só que legal fica. Os vetores eles ficam desse jeito, tá vendo? Ó, os vetores totais em cada ponto. Né? Aqui fica uma soma de dois vetores. Aqui fica um vetor para diagonal, aqui fica zero, aqui fica outro vetor para diagonal para cima. Entendeu? Meu Deus. Saúde. Caramba, fazia tempo que eu não ficava assim. Beleza, então tá, ó. Isso aqui é importante lembrar que existe. Agora, eu acho que eu sei o que é isso. É que aqui na minha. Agora que eu tava pensando, aqui na minha sogra, todo dia antes da aula eu ficava um pouquinho na rua ali pegando um ar e tal. No sol. Só que é a primeira vez que eu comecei a dar aula às 8 da manhã. Aí tu não fica no sol. Daí eu não fico no sol, não pego um cachorro e tal, daí eu fico meio ruim. Tá, cara, o negócio é o seguinte, agora vamos falar de movimento oblíquo rapidamente, para depois a gente já chegar na força. Se nós temos aqui uma queda livre, mas a queda livre tá rolando para frente, então tu vai ter o que tá acontecendo aqui nessa imagem.
Tá bom? Bolinha aqui no movimento vermelho. Note que gradativamente a velocidade vai aumentando para baixo, né? Porque tem a aceleração da gravidade para baixo, né? Uhum. Mas o V0, a velocidade para frente, é sempre a mesma. Por quê? Porque não tem aceleração na horizontal, só tem na vertical, só tem para baixo, só tem gravidade. A gente só tem modificação de aceleração numa determinada direção se tiver aceleração naquela direção. Né? A gente só tem modificação de velocidade em determinada direção se tiver aceleração naquela direção. No eixo X não tem aceleração. Nem para frear, nem para acelerar. Então, note que o vetor horizontal é sempre do mesmo tamanho, cara. Isso é muito importante. Por quê? Porque se tu for decompor os movimentos em duas dimensões, por aquele princípio que a gente falou lá de Galileu, no eixo X, grava agora que isso é mega importante, no eixo X tu vai sempre usar sorvete, MRU. No eixo Y, sempre sorvetão, MRUV. Então tu nunca vai fazer coisa vetorial, que é loucura. O que tu vai fazer é o que está rolando aqui nesse problema, olha só. Vamos ler. Após uma enchente, um grupo de pessoas ficou ilhado numa região, o avião de salvamento voando horizontalmente. Então, ele só tem velocidade no horizontal, esse avião. E uma altura de 720 metros, mantendo uma velocidade de 50 metros por segundo. Essa velocidade é a velocidade horizontal dele. Então, a gente sabe que se ele soltar a caixa ali, que nem ele está soltando, a caixa, por inércia, tende a continuar se movendo para frente. Beleza? É que nem se tu ficar andando e jogar teu celular para cima. Se tu continuar andando na mesma velocidade que tu tava antes de tu jogar o celular, ele vai cair na tua mão de novo. Porque ele vai ter para frente a mesma velocidade que você. Aproxima-se do local para que uma bolinha, não precisa ser o celular. Aproxima-se do local para que um pacote com medicamentos de alimentos seja lançado em pessoas isoladas. Então tu não pode jogar exatamente embaixo das pessoas porque ela não cai em linha reta, ela cai indo para frente. Beleza? A ideia é essa. Então o problema está pedindo em qual é a direção X para começar a jogar esse pacote. Né? Então, a partir de qual direção? A questão é o seguinte, meu caro. Como a direção X é horizontal, ou seja, vai ser MRU, então, sorvete. Tá vendo? O problema é que a gente não sabe o tempo, né? Eu sei só a velocidade da caixa em X, que é a velocidade do avião, 50. Mas eu não sei o tempo. Eu não sei o tempo que ele vai ficar caindo, certo? Então, como é que a gente resolve isso de não saber o tempo? A gente vem no eixo Y, esse é o segredo. Porque o tempo que a caixa vai para frente, esse X, ela anda esses X metros para frente, é a mesma quantidade de tempo que ela anda esses 720 metros, ou seja, esses Y metros para baixo. Esse é o bonito dessa conta aqui. Então, o segredo nesse tipo de conta em duas dimensões é fazer sempre isso aqui: encontrar uma informação numa dimensão, num eixo, e jogar no outro. Então, a gente encontra o tempo em Y e joga em X. Tudo Saúde. bem? Uhum. Entendeu a ideia? Entendi. Então tá bom. Então, depois de muita simplificação, a nossa, porque não tem velocidade inicial para baixo, né, e a posição inicial ele considerou zero, ficou isso aqui: S igual a aceleração sobre 2t quadrado. É o sorvetão Que é o simplificado, né? sorvetão. Tá. Jogou os valores ali, parari, parará, achou que o tempo é 12. Agora tu pega esse tempo 12, joga aqui e descobre que nesses 12 segundos ela vai andar para frente 600 metros. Joga no sorvete normal. Porque Sorvete é o normal, X. exatamente. Isso aí. Perfeito. Show de bolas, né, cara? Então vai ter outros exemplos aqui, ó. Quero que você comece a fazer isso, cara. Essa 167. Eu preciso lá pegar um ar, tá? Senão eu vou Vai ficar lá, aqui pô. mais um tempão. Começa aí e já volto, tá? Só rapidão também, aproveitar e pegar um café.
Hum. Voltei, cara. E aí, conseguiu terminar essa continha? Essa Negativo. continha super massa. Acho que eu tô melhor. Conseguiu fazer? Ainda não? Mas conseguiu começar? Consegui. O tempo de queda do pacote, conseguiu? Não consegui fazer nada ainda. Veja que o tempo de queda do pacote é simplesmente você pôr no sorvetão, né? Então, mas aí vai precisar fazer Bhaskara? A princípio, não, cara, porque é um sorvetão simplificado, né? Onde a velocidade inicial é 0 e a velocidade também. Então vai ficar só S igual a GT quadrado sobre 2. Não, por que a velocidade inicial é 0? Porque a equação de Y, ela é só em Y, né? Essa que eu acabei Ah, de falar. gato. A É que o velocidade do avião GLV0 é ali é só 150. X, né? Então tá errado. Então, beleza. Aquela velocidadezinha ali é só em X. É só em X. Às Então, vezes, como né? que é? Como que é a fórmula? É o sorvetão, né? S igual a S0 mais E0, Não, mas é T. simplificado, fica como? Então, Ah, não, eu posso pôr V0 é aqui só que trocar por 0, né? Então isso. é S é 2000, S0 é 0, V0 é 0. Ah, entendi. Entendeu? Daí ficou Aí bonito, né? fica 5t quadrado. Aí fica t ao quadrado igual a 400. T é 20. Ô, caralho. Aí T é 20 Tá bom. segundos. Encontramos o tempo. Agora a distância que o pacote percorre na horizontal.
Daí põe isso no sorvete normal. Põe isso em sorvete normal, exatamente. A distância, então, é S igual... S0 é 0? S0? S0 é zero. Você pode considerar que é zero. Isso aí não É importa, 0, né? O né? que importa é o deslocamento. Então, 250 vezes 20. Daí dá 5.000 metros. Tá bom. Agora ele tá querendo saber a última. Que o que é, né? Ele quer saber a velocidade, o módulo da velocidade. Então, o que seria o módulo da velocidade? O módulo de um vetor, né? Daí, o que você faz para obter o módulo de um vetor? Você faz a raiz quadrada. Isso aí a gente aprende matemática, né? A raiz quadrada, porque né, é a mesma coisa que tu pegar lá o Bhaskara e isolar a hipotenusa. A hipotenusa não vai ficar a raiz quadrada dos catetos ao quadrado somados? Né? Imagina Pitágoras agora. Né? Isola, e aí Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Mas digamos que tu não queira hipotenusa ao quadrado, tu queira só a hipotenusa normal. Tu não aplicaria a raiz quadrada dos dois lados? Uhum. Mesma coisa aqui. Então tu vai fazer a raiz quadrada das duas velocidades ao quadrado. Caralho. Raiz quadrada. Uma mais a outra, é isso? Isso, ao quadrado. Uhum. Ué, dá 250? 250? É porque Não, né? a outra não é zero? Não, não, não. Tu tem a velocidade para baixo e tu tem a velocidade para direita. Como é que é zero se o objeto tá caindo? Ele tem que ter uma velocidade y. Que é G. Não, g é aceleração. A velocidade y você pode encontrar com o vovô ateu ou com o Torricelli. Caralho. A velocidade que ele alcança o chão em y, né? E x de fato é 250, mas a outra lá, tu vai ter que fazer Torricelli ou vovô ateu. As duas, claro, vão dar a mesma resposta. V0 é 0. Isso. Mais o tempo é dá 200. Boa. Então é raiz quadrada de 200 ao quadrado mais 250 ao quadrado. Raiz quadrada de 200 ao quadrado mais 250. Pelo amor de Deus. E como que faz isso? Vai na mão. Eu falaria que é mais ou menos 230, né? Chutando alguma coisa aí. Então vamos para a próxima. Tá bom. Esse tipo de problema é inicial para ver esse aqui, ó. Que por isso que eu falei da decomposição, para não precisar explicar esse tipo de problema agora. Porque às vezes tu vai ter um movimento, um lançamento oblíquo, ou seja, um lançamento na diagonal. Tá vendo? Tipo esse aqui, o cara jogando a bola. A velocidade que o cara soltou aqui é V0, que é essa velocidade diagonal, tá vendo? No caso, velho, tu vai ter que fazer dois movimentos aqui, né? Um movimento na horizontal e outro na vertical. Para encontrar a velocidade na vertical, V0 vezes seno θ. Para encontrar na horizontal, V0 vezes cosseno θ. Ok? Então, o resto das contas é a mesma coisa. Então, eu não vou. Até vai falar tudo que eu falei já, mas não vou falar sobre isso de novo, não, para a gente poder chegar em força. Depois tu dá uma olhada nos exemplos ali. Mas é o mesmo esquema que você acabou de fazer, só que com uma velocidade envolvendo seno e cosseno. Decomposição de vetores, né? Aqui ele vai falar de movimento angular, né? Na realidade, a única coisa que tu precisa saber do movimento angular é isso aqui, ó. O cerne de tudo tá aqui, ó. A equaçãozinha do setor circular.
né? Lembra lá no sétimo ano, sexto ano, a gente está estudando polígonos e o professor fala, ó, a equação de uma circunferência, do perímetro da circunferência é 2πr. Mas se tu quiser pegar só o setor, é o ângulo do setor vezes o raio, né? Agora a gente usa isso na física, porque se a gente quiser saber o deslocamento no movimento circular, usa a equação do setor circular. E daí dela tu deriva as outras, né? O ômega aqui é a velocidade angular, que é o deslocamento angular pelo tempo. Que num movimento sem, como é que a gente pode dizer assim, sem deslizamento, no movimento circular normal, a velocidade tangencial, ou seja, a velocidade para frente, é ômega r, ok? Então, ou seja, velocidade translacional, velocidade para frente, é igual a velocidade rotacional, velocidade angular, vezes o raio. E a mesma coisa com a aceleração. A aceleração é a aceleração angular vezes o raio. Então são coisas assim óbvias, né? É tudo que tem a ver com o raio. É o negócio novo do assunto vezes o raio. O negócio antigo é o negócio novo do assunto vezes o raio. Pensa dessa forma que vai dar boa. Período e frequência é o inverso da outra. Isso aí tu deve ter ouvido falar já. Daí ele começa aqui as equações do movimento circular, né? O que tu precisa lembrar é isso aqui, ó. Que a aceleração centrípeta é v² sobre r. Isso aqui vai ser importante logo, logo. Aceleração centrípeta, velocidade translacional ao quadrado sobre r. Velocidade para frente sobre r. Isso aqui é importantíssimo também, meu velho. Quando tu tem essas transmissões de movimento circular, né? Normalmente, tu tá falando de uma situação como essa aqui. Tá? Figura 6. Né? Uma bicicleta, né? Então, se tu olhar para uma bicicleta em movimento, tu vai ver uma daquelas rodonas lá, catraca a gente chama, eu acho, rodando mais que a outra, né? Por quê? Porque elas têm raios diferentes. Então, a pequena vai rodar bem mais que a grande, né? Uma vez que elas estão conectadas por uma corrente, né? A coisa é, para frente elas têm a mesma velocidade, mas a velocidade angular delas é diferente porque elas giram quantidade de vezes diferentes no tempo. Mas como a velocidade delas para frente é igual, e sabendo que velocidade para frente é ômega r, tu pode fazer sempre essa equação aqui quando tiver catracas, tá? Coisas conectadas por uma corrente. Velocidade angular vezes o raio de uma é igual a velocidade angular vezes o raio da outra. Então, continuando. Vai ter um monte de papo aí. Depois dá uma olhada. Falei só o que é principal desse assunto. Esse aqui é legal. Eu recomendaria você fazer esse problema. Eu já vi em vestibular. Esse aqui é de vestibular mesmo. No Enem caiu um parecido também. Tu vai fazer Enem, cara? Não. Qual curso tu quer fazer mesmo? Arquitetura. É verdade, arquitetura. Então tá bom, agora vamos ver o princípio da dinâmica. Vai ter todo aquele papo bem inútil sobre o que é massa e o que é peso, né? Mas massa é uma grandeza, né, do objeto, né? Peso tem a ver com a gravidade do local. Daí, tá aí, princípio da inércia. Isso aí eu sei já. Oi, tu já viu isso? Tá, então tá Já. bom. Então, o objeto em repouso permanece em repouso ou em movimento uniforme, né? A menos que uma força haja sobre ele. Daí vai ter a inércia aqui, aquele papo todo. Né? Por isso que o guri tinha a tendência de continuar parado, mas como agiu uma força aqui, ele acabou indo para trás. Beleza. Então a gente não faz muita conta com aquilo lá, não. É só uma ideia, né? Que aparece uma vez ou outra em conta, mas é raro. Agora, princípio fundamental da dinâmica. Agora sim, porque é a equação que rege tudo, né? O somatório das forças que agem sobre o objeto é massa vezes aceleração. Então a aceleração tem a mesma direção da força, né? Beleza. Então, aqui tem várias situações, né? A situação vetorial de novo, né? Quando tem duas forças, elas se subtraem, elas estão em direções contrárias. E Isso daí eu daí, vi também. né, a questão é o Pitágoras aqui, beleza? Então, se tu tiver uma situação dessa, só que daí, de novo, né? Normalmente, a gente não está interessado em encontrar o vetor aceleração, a gente está interessado na aceleração numa dimensão só.
numa direção só. Então, o que a gente faz nesses problemas? Normalmente a gente decompõe. A gente faz, quando tem duas dimensões, faz a conta no eixo X e depois no eixo Y, fazendo aquela decomposição de vetores. Isso é muito comum naqueles probleminhas de bloquinho, né? De plano inclinado, bloquinho caindo do plano inclinado, etc. Muito bem. Ele vai falar aqui dos conceitos de força, tem a força-campo, a força de contato. E aqui uns exemplinhos bem tosco. A gente pode deixar para lá esses exemplinhos toscos, né? Ah, mas essa 236 é muito boa. Nossa, muito boa. Eu acho que é essa aqui. Isso aí, ó. Dá uma olhada nas 236 e vê se tu conseguiria começar essa. Qualquer dúvida, fala, tá? Oi? Ah, tá bom. Deu 3, 10 a quarta? 3 vezes 10 a quarta? É. Como é que você fez? Primeiro eu fui pegar o tempo, para com o tempo descobrir a aceleração. Aí eu pus no FMA. Ah, isso aí. Tu acha aceleração nisso, né? Exatamente. Isso. Beleza. É isso mesmo, cara. É isso aí. Agora, ele vai falar da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela tem um segredo só. Que é o fato de que, bem, tu já sabe, né? Mesma força, quando tu aplica uma força, tu recebe a mesma força, com a mesma direção, mas sentido contrário. Então, se tu soca a parede, né, para a esquerda, a parede te soca para a direita. E esse é um ponto muito importante. A terceira lei de Newton, ela age em corpos diferentes, ok? Tá vendo aqui, ó? A e B, corpos diferentes. Por que isso é tão importante? Porque às vezes a gente vai ver a força normal aqui, tá vendo? A força normal, ela não é a força de reação à força-peso. Muita gente pensa isso, mas ela não é. E por que ela não é? Porque ela age num corpo igual, no mesmo corpo, né? No mesmo corpo que está sofrendo a força-peso, ele também está sofrendo a força normal. Então ele não pode, a força normal não pode ser a terceira lei de Newton, né? Não pode ser a ação e reação. Porque a reação sempre ocorre num corpo diferente. Beleza? Uhum. Esse é o conceito teórico por trás. Eu vejo isso cair às vezes, sabe? As perguntas envolvendo isso às vezes. Então fica atento, hein? Muito bem. Agora vamos deixar pra lá esse papo todo, bro. Porque, bem, temos que fazer uma continha dessa, né? Eu acho que talvez fazer uma assim, né?
Coisa conectada, acho legal. Para depois a gente ir para plano inclinado, tá? Não, vamos começar com plano inclinado, né? Se o cara manja de seno e cosseno, para que eu vou me enrolar? Então, ó, podemos começar com esse aqui que é de boa. Né? Qualquer dúvida, pode me perguntar, tô aqui, mas o bom é que tu consiga resolver sozinho. O segredo é o seguinte, tá? Tu tem que decorar o que eu vou falar agora. Você decora que a força-peso tem que ser sempre decomposta. Né? Ou seja, tu sempre vai escrever Px e Py. Px está na direção da plano inclinado. Py na direção da força normal. Certo? E agora anota aqui, tu não vai fazer decomposição, tu vai gravar que o Px é sempre P seno θ e o Py é sempre P cosseno θ. Então aqui o Px é P seno θ. E o Py P cosseno θ. Nossa, não precisa nem começar isso. Ah, velho, sério, é ruim. Então tá, deixa que eu faça esse aqui. Sempre tem que começar fazendo a decomposição de vetores, tá? Deixa eu fazer aqui. Eu vou começar a decomposição de vetores. Eu acho que tu consegue terminar a matemática. Deixa eu só dar uma reduzida aqui, senão vai ficar uma droga. Sempre que tu tem um problema de física com força, tu tem que fazer o que a gente chama de diagrama do corpo livre, tá? Indicar as forças. Então tu vai ter aqui a força normal. Opa. Vai ter aqui a força normal. Força normal, ela sempre existe quando tu tá sobre uma superfície. Tá? A superfície está te empurrando. É. Outra força que existe aqui é a força-peso. Todo objeto na Terra tem a força-peso. E a força-peso é sempre em linha reta. Então, tá meio mal desenhado aqui minha força-peso. Agora tá certo. E tu tem também o que seria a força de tração aqui da corda. Porque a corda tá segurando, né? Então a corda não tá deixando ela cair. Ou seja, uma força para a direita. Vou chamar de T. Saúde. Tudo bem? Até aí? Beleza. Agora surge a questão, né? Para eu poder fazer a soma de forças, né, para eu poder aplicar a segunda lei de Newton, é melhor que eu separe as dimensões, que eu faça na horizontal e na vertical. Só que eu tenho eu tenho legal aqui duas forças que são de fato perpendiculares, né? E daí então seria um novo eixo Y e um novo eixo X. A gente pode considerar assim, ó. Beleza? Esse é o nosso X' e esse é o Y', porque normalmente eles são retinhos, né? Só que a força-peso não está escrita nesses termos. Ela é uma força no eixo X, no eixo Y antigo. Então o que a gente vai fazer? Uma decomposição. A gente vai dizer que ela tem a PY e a PX, fechando aqui o nosso triângulo. Daí teria todo o rolo da decomposição e tal, mas eu vou colocar a PX aqui. Ok? Fazer a PX certinho aqui, ó. Como se fosse o carinha aqui embaixo, paralelo, tá vendo? E daí tu tem que decorar que PX é sempre P seno θ. Isso aqui tu tem que decorar, tá bom? Uhum. Porque senão tu vai ter que fazer decomposição, e fazer a decomposição aqui é meio chato. O θ, no caso, é sempre o ângulo do plano inclinado.
Então agora tu pode começar a lei de Newton, né? Porque se ele está pedindo que a atração exercida pelo fio, uma vez que não tem atrito, ou seja, não vai ter força de atrito, e o bloco está parado, né? Está em repouso. Então se ele está em repouso, né? A gente começa fazendo aqui a segunda lei de Newton no eixo X. Então vou colocar X dois pontos aqui. O somatório das forças em X é MA, certo? O somatório das forças é sempre MA. Quais são as duas forças que estão no novo eixo X? Me fala. É o PX e o T. Perfeito. Então, vamos considerar o T positivo, né? Vai ficar, porque ele está para a direita, T menos PX. E a coisa é, como ele está parado, é zero. Né? Massa vezes aceleração é zero. Se ele está em repouso ou em velocidade constante, a aceleração é zero. Não é mesmo? Portanto, a tração, nesse caso, vai ser simplesmente PX, que é a massa vezes a gravidade, né? Já que peso é isso, lembra? Uhum. Vezes o seno do ângulo. Olha só que fácil, né? A massa é 0,5, a gravidade é 10 e o seno de 37 está aqui, ó, 0,6. Ok? Uhum. Show de bola. Então tu vai ficar com 50 vezes 0,6. É a mesma coisa que 5 vezes 6, que é 30. Não, não é isso não. Não é? Não é 3? 3? É 3, é 3. 3 Newton. Beleza, cara. Valeu por me corrigir. Monstro, monstro. E eu gosto de aluno assim, atento na aula. Às vezes eu vou fazendo cagada, o aluno não me ajuda. Porque eu tenho que, tipo, respirar, falar, explicar, né? Às vezes não consigo respirar nesse processo. Acabo errando uns problemas, ainda mais que eu tô com alergia. Cortando-se o fio com a aceleração adquirida pelo bloco. Bem, se não tem o fio, não tem a T, né? Concorda comigo? Uhum. Então vai ser a única força na questão B aqui. Vai ser que PX é igual a MA. Então, nosso 0,5 vezes 10 vezes 0,6 igual a massa, que é 0,5 vezes A. Física é bom porque, às vezes, se a gente escrever a coisa genericamente, ó, facilita para não ter tanta conta. mg seno θ igual a MA. A gente quer o A, corta, e o A vai ser justamente G seno θ. Certo? Não precisou da massa, percebeu? Tem muita situação da física que tu não precisa da massa. Então, quando não tem a corda, a aceleração vai ser 6 metros por segundo quadrado, beleza? Entendi. Então é isso aí, meu velho. Dava pra começar, hein? Não era difícil, não. Tenta fazer uma parecida, tá? Pra gente treinar para a próxima aula de segunda-feira. Talvez hoje, se sobrar uns tempinhos aí, eu posso te adiantar umas aulas se tu quiser, tá bom? Tá, você me manda o horário então, se tiver. Tá bom. Só preciso confirmar uns negócios aí. Valeu, abraço. Valeu.